sempre se coloca esses dois como os times que brigam. Às vezes se coloca um Atlético Mineiro junto na briga, mas acho que, num geral, se coloca esses dois meio na mesma prateleira. E aí, se você coloca o Atlético Mineiro, você coloca uma prateleira abaixo, não sei se... Hoje não consigo pensar em outro time aqui que as pessoas estejam colocando O Inter, que esteja... O Inter pode ser, porque o Inter venceu as duas primeiras, né? E fez contratações boas, assim, pra essa temporada. De repente o Inter tá também uma prateleira abaixo, mas esses dois aqui são os times a serem batidos, acho que no futebol sul-americano, não vou nem dizer no futebol brasileiro. Em momentos ou com o futebol parecido ou diferente na temporada, Wallace? Então, eu acho que a gente vê um Palmeiras... Até durante o Campeonato Paulista a gente teve bastante críticas ao Palmeiras, a essa oscilação. O Palmeiras que se defendia pior do que o normal. O Palmeiras sempre teve como característica que se defendeu muito bem. O Palmeiras, por exemplo, com algumas ideias do Abel que incomodam, por exemplo, no jogo contra o Inter, mas, repito, a temporada quase inteira, o Endrick preso na ponta direita, longe do gol. Isso é recorrente. Isso tem trazido problemas para o Palmeiras. Esse jogo contra o Internacional foi mais uma prova disso. Alguns jogadores, tecnicamente, não estão no seu melhor momento. O Gustavo Gomes é um deles, o Everton é outro deles. Então, assim, eu vejo o Palmeiras em um momento de oscilação. Veiga também, momento de oscilação. O Flamengo, eu vejo um Flamengo hoje que talvez tenha feito contra o São Paulo 70 minutos interessantes. A gente pode dizer assim, cara, 75 minutos, na realidade, muito interessantes, de domínio, claro, um São Paulo desfacelado, com técnico demitido. Isso precisa ser pontuado. Mas eu acho que o Flamengo fez 75 minutos bem interessantes. Um De La Cruz muito dinâmico no meio de campo, aquela contratação que já chega dando impacto direto. Você tem um Bruno Henrique voltando a recuperar bom futebol. O Pedro tá jogando muito bem. Mas, querendo ou não, Tainá, esse jogo virou um clássico. E clássico, como diria o nosso Mauro Betting, iguala os quase desiguais. Nesse ponto, eu nem acho tão desiguais assim, porque essa frase normalmente seria pra um Flamengo e Vasco, seria pra outra história. Sim. Flamengo e Palmeiras, Um Palmeiras e Corinthians. Flamengo e Palmeiras não estão tão desiguais assim. Eu vejo o Flamengo um passinho à frente. Mas, num jogo como esse, tá muito igual. Eu acho que são... Não sei se cria expectativa, acho que o Simões falou um pouco sobre isso até aqui, mas eu acho que tem expectativas diferentes em cima desses times também, de resultados. Você espera o mesmo resultado dos dois, você espera que os dois ganhem sempre. Mas eu tenho a sensação, Vessi, de que do Palmeiras, não sei se do Palmeiras, mas o Palmeiras do Abel, a gente se acostumou a ver um time muito efetivo, que já apresentou muitas vezes um futebol maneiro de assistir, mas também é verdade que em alguns momentos vencia. E esse é o importante pra muita gente, pro torcedor, pro Abel, pro Palmeiras, enfim. E o Flamengo, a gente acho que sempre espera, até porque me parece que o elenco tem mais peças pra isso, que dê mais espetáculo. Quem tá mais próximo do seu objetivo na temporada? Então, o que, assim, eu vi o que... Ontem eu estava aqui quando o Simões falou isso, e antes do Simões falar exatamente essa questão dessa cobrança desigual em relação ao Flamengo, o Vitor Lopes fez exatamente a mesma pergunta para mim. E eu abri a minha explicação dizendo, a questão do Flamengo é que muita gente, e inclusive parte da torcida, espera que o Flamengo repita o que fez com o Jorge Jesus. E eu já estou cravando aqui, não fará com o Tite. Deixa eu só pontuar aqui. É a partir do Flamengo de 2019, do Jorge Jesus? Não. Ou é uma Não, cultura não. do Flamengo de querer Desde ser 80. esse time... Então, Desde 80, tudo essa bem. cultural. Isso é uma cultura do Flamengo. eu acho. Então, muitas vezes sim, mas isso foi acentuado. 2019 com o Jorge intensificou, Jesus. sem Isso dúvida. foi acentuado por quê? Porque antigamente era meio que uma utopia do flamenguista que comia miojo Sardinha, e arrotava arrotava caviar. Por quê? Porque o time não ganhava nada, o time brigava para não cair e ele cobrava que nessa situação o time jogasse bem primeiro. Então já era era você... Sob o comer- fantasma da realidade. década de 80. Sob o fantasma da década de 80. que já tinha ficado Que é muito lá atrás, Então, exatamente. beleza. Então, assim, antes era isso. A partir de 2019, quem pensa assim passa a ter o respaldo das vitórias. Porque você fala assim, o Flamengo em 2019 fez uma campanha histórica e ganhou o Brasileiro. Fez uma campanha histórica e ganhou a Libertadores. Então, isso é turbinado. Então, eu não sei se eu estou aqui acabando desfazendo o sonho de alguém, e sonhar sempre é muito bom, mas o Flamengo com o Tite não fará o que fez em termos de plasticidade, em termos de
exibição o que fez o Flamengo do Jorge Jesus. Por que você tem essa definição? Porque né? primeiro, os encaixes são totalmente diferentes e as visões de futebol são diferentes. O Tite, se fizer 2-0, ok, ele vai administrar o resultado, historicamente. O Jorge Jesus fazia 2-0 e ficava igual um louco lá, vai pra cima, e perdeu a bola. Então, assim, eu acho que são perfis diferentes. Então, acho que isso não vai acontecer. A própria gestão de minutagem dos jogadores de um jogo para o outro, né? O Tite claramente mais conservador do que o Jorge Jesus, que tinha o rótulo de não poupar, de não rodar. Até bem questionável, que é questionável, né? né? É bem questionável, mas enfim, esse é o primeiro ponto. O segundo, que eu discordei do Simões. Eu sou, por exemplo, desde a data FIFA, eu sou um crítico às atuações do Flamengo. Sim. E isso tem zero a ver com espetáculo. Eu não estou cobrando espetáculo, eu estou cobrando solidez. Sim. Eu estou cobrando que um time com um a mais não quase perca para o Milionários. Eu estou cobrando que um time a mais, jogando contra o Palestino dentro do Maracanã, não corra o risco de tomar um empate. Com a mais não, perdão, contra o Palestino estava 11 contra 11. Mas um time jogando contra o Palestino não corra o risco de ter tomado um empate como o Flamengo correu 2 ou 3 vezes. Dentro da lógica do jogo do Tite, né? Também, né? E contra o Atlético Goianiense, com um a mais, Um a mais, né? o Flamengo não virou o jogo, por quê? Tem o impedimento que é muito questionável com o Atlético Goianiense. Ele não virou, porque tem um gol anulado por impedimento, que é na linha lá. Não dá pra gente questionar muito a linha, porque é o que tá pactuado. Mas é uma linha que não me convenceu, não sei. Né? E depois os caras perderam um pênalti. Então, assim, né? Então você tem contra essa... o próprio São Paulo em frangalhos, correu o risco então, também assim, tomar empate. eu só tenho... isso. E isso não tem nada a ver com espetáculo. Isso tem a ver com, dentro Solidez. da proposta do Tite, ter solidez. E o Flamengo não vinha tendo. Contra o São Paulo, o Flamengo fez um excelente segundo tempo. Excelente. E quase correu o risco, correu o risco de tomar um empate. Eu só acho que O também é um Tite também. ponto que a gente ignora, e até acho que faz parte de ignorar mesmo nesse ponto, mas a gente está comparando um time do Jorge Jesus de final de temporada com um time que está começando agora a enfrentar seus principais adversários. O trabalho do Tite, na prática, se a gente retirar Campeonato Carioca e campeonatos estaduais, que a gente sempre fala, poxa, campeonato estadual, etc. Não é parâmetro. Não é parâmetro. A gente está começando agora a ver os primeiros enfrentamentos de alto nível do Flamengo na temporada. E a gente costuma comparar com o Flamengo de 2019, semifinal de Libertadores, final de Libertadores, até o nível de atenção dos jogadores, até o nível de entrega, atenção muda completamente. A gente vai precisar esperar o Flamengo chegar nessa mesma reta do ano pra gente poder comparar com mais elementos. Sei que às vezes na internet, e eu até me coloco nesse ponto, a gente às vezes quer ter respostas muito definitivas às coisas. Só que, no caso do Flamengo do Tite, cara, a gente precisa ter um pouquinho também de, claro, pontuar isso tudo que o VS está falando, mas também entender que são momentos de temporada completamente diferentes. Mas, de novo, eu acho que... E aí, nisso, eu discordo do que o Simões falou ontem. E para quem não sabe, tá lá nas mídias sociais dele, ele postou o corte. O que, pelo menos eu cobro, não tem nada a ver com o espetáculo. Zero a ver com o espetáculo. Tem a ver com você se manter sólido, que primeiro, é uma coisa que o Flamengo precisa, é uma coisa que se espera do Flamengo pelo elenco, e outra é uma coisa que o Tite acredita. Então, O padrão das equipes do Tite. Exatamente. Os trabalhos recentes da seleção. Ouvindo essa comparação, Ovés, que você está fazendo, o Tite ele é mais parecido com o Abel Ferreira do que com o Jorge Jesus? Eu diria que sim. Eu diria que sim. Eu acho que Pô, sim. excelente comparação. Eu acho que eles estão bem... O Abel até falou, né? Pô, o Tite, vocês conhecem, ele tem mais experiência que eu, é melhor do que eu e tudo, né? Acho que ele foi ali muito elegante. Acho que se o Tite ouvir, vai dizer a mesma coisa. Não, ele é mais vencedor do que eu. Não sei, mas ele vai dizer, ele é melhor do que eu, ele estava ganhando mais do que eu, mas enfim. Acho que ali faz parte. Mas acho que é isso, acho que... E aí, por que quando você fala assim, então por que isso não se cobra do Palmeiras? Lógico que a gente cobra do Palmeiras. A torcida do Flamengo, que vive uma relação de ódio e ódio comigo, para parte dela, enfim, falando, você não fala, gente, eu estou aqui desde o início do ano dizendo que o Palmeiras, falei isso no jogo da semifinal do Campeonato Paulista, falei isso no jogo do São Lourenço, falei isso no primeiro jogo, o Palmeiras só está jogando quando ele está contra a parede. O Palmeiras foi jogar contra o Novo Horizontino quando quase tomou 2 gols no primeiro tempo, aí que ele começou a jogar. Palmeiras tomou 1-0 do Santos, aí que ele começou a jogar, eu tenho falado isso. Então, assim, não é não criticar. A questão é, o Palmeiras, mesmo sendo muito atacado, é um time muito sólido e está confortável com isso. E rende bem assim. Sim. Esse é um ponto. Eu quero botar um trecho aqui da entrevista do Abel Ferreira, quando ele é questionado em relação a esse jogo que acontece no final de semana.
E ele explica... Posso só fazer um parênteses para ilustrar bem? Claro. O Palmeiras foi eliminado da Libertadores, perfeito? Pelo Boca. Como é que o Palmeiras foi eliminado da Libertadores pelo Boca? O Boca teve chance contra o Palmeiras? Praticamente não teve. Foi fazer um gol numa jogada maravilhosa do Merentiel e que o cara fez lá e só. Não fez nada contra o Palmeiras no primeiro jogo, não fez nada depois além desse gol. Ok. E o Palmeiras foi eliminado. Como é que o Flamengo foi eliminado pelo Olímpia? 3 gols de cabeça dos caras que não saíram nem do chão. Não é 3 gols. O Flamengo já poderia ter tomado um empate no jogo do Maracanã. Nós fizemos esse jogo na arquibancada, lembra disso? E eu saí dizendo, a atuação do Flamengo foi péssima. Sabe o que aconteceu? Pega lá, pega no coisa. Você é anti-Flamengo, você é um flamenguista de merda, você é vascaíno, caramba. Só porque eu disse que a atuação na vitória foi ruim. Que importa é que ganhou. No dia, tem um de placa aí na coisa, no dia. Giovana estava sentado aqui e falou, não, porque vocês estão exagerando. Eu falei, o Flamengo tem toda a condição de ser eliminado pelo Olímpia hoje. Por quê? Porque qualquer time ataca o Flamengo. E o que foi? O Olímpia falou, quer saber? Tomou 1-0, falou, quer saber? Esse time aí não faz nada, vou pra cima, e fez. E pega como é que o Palmeiras foi eliminado. Foi eliminado com o Boca dando um chute no gol, um chute que entrou, e depois foi perdendo. Então, são coisas diferentes. É isso que eu tô falando. Então, o Flamengo, qualquer time, hoje ainda não. Então, mas qualquer time até o ano passado, por exemplo, qualquer um que queria atacar o Flamengo, atacava de qualquer qualidade. Tá, mas aí a gente tá falando do ano passado, deste ano. Então, aí, por isso que eu tô dizendo, trazendo para esse ano. O Milionários, com um jogador a menos, saiu na cara do Flamengo para virar o jogo quantas vezes quis. O Atlético Goianiense teve volume de jogo com um a menos para virar contra o Flamengo. O Palestino, dentro do Maracanã, que tinha perdido de 4 pro Bolívar. Aí o pessoal fala, você tá exagerando, o Palestino tomou de 4 porque ficou com um a menos. Tá bom. Enquanto tava 11 contra 11, quanto foi o jogo? 2-0 Bolívar. 2-0 Bolívar, no 11 contra 11. No 2-0 no Chile, na altitude. Na baixitude. 2-0 no 11 contra 11. Aí perdeu um, tomou 4-0. Mas já tava 2-0. Sim. Então assim, aí vem dizer, porque não sei o quê. Eu tô alertando para esses pontos. O Palestino saiu 3 vezes em bolas aéreas na cara do Flamengo, poderia ter empatado o jogo. Poderia. E fato é que o Flamengo vai jogar o seu jogo mais difícil do ano neste final de semana. Nenhum time na América do Sul o Palmeiras também. O Palmeiras e o Flamengo, sim, mas é porque o Vest estava falando do Flamengo, mas pro Palmeiras também, obviamente. É que o Palmeiras teve uma Supercopa com o São Paulo, uma decisão no início do ano, mas são enfim. clássicos que eu acho que são mais pesados também. O Fluminense, que poderia ser esse time, não foi no Carioca até não agora, foi, no Carioca, não etc. foi. Então a gente vai ver pela primeira vez, podemos dizer assim, acho que a gente pode cravar, como o grande teste da temporada para os dois times. E aquilo que a gente bateu tanto como positivo, porque são números, né? O Flamengo não tomava gol no Campeonato Carioca, tomou um gol no Campeonato Carioca, que nem era com o Tite, era com o time reserva, que o time com o Tite estava lá nos Estados Unidos. E nos 4 jogos pós-Campeonato Carioca, das competições que valem, o Flamengo tomou 3 gols. Pô. Sim. O Flamengo tomou o gol do Milionários, do Atlético e do E desses 3 gols, 2 ele tinha um jogador a mais em campo quando tomou o gol. Contra o Milionários e contra o... Mas o momento é sólido. Foi o que a gente falou, cara. O jogo contra o São Paulo foram 75 minutos. Muito bom. Muito bons. Bota o Abel Ferreira, porque o Abel ele é questionado sobre a diferença. Tem, e que quantas pessoas tiverem, é muito legal, é muito bonito a gente ter isso, né? E o que a gente tem aí em relação ao Palmeiras e Flamengo? Antes de colocar, qual é a visão que você tem dos dois treinadores, você, Souza, Luizinho e Maravilha? Para mim são 2 treinadores que trabalham com um trabalho bem parecido, consistente, né? Não é um futebol tão vistoso de se ver, mas são 2 treinadores com muita capacidade, né? Que buscam o resultado ao tempo todo, e quando tem o resultado é muito difícil tirar. É muito difícil você bater um time do Tite, como é muito difícil você bater um time do Abel. São 2 times muito consistentes, a gente vai ter um grande jogo, eu acho, né? E não é porque eu joguei no São Paulo e sou São Paulino que eu acho que dá Flamengo. Eu acho o time do Flamengo com mais qualidade, mais jogadores decisivos. Vamos lá. Qual a diferença de um para o outro, para você, Luizinho e Maravilha, e depois eu vou colocar a arte dos dois. Meu Deus do céu. Cara, eu acho que assim, eles estão muito mais semelhantes do que diferentes, o Tite e o Abel. Muito Os bem. dois, assim, eles prezam muito por times equilibrados, né? A gente não vê um Palmeiras super ofensivo, exposto na defesa, e assim Tomando também é o risco, Palmeiras. né? Assim também é o Flamengo. Cara, eu acho o time do Flamengo tem mais argumentos, né? Tem melhores jogadores e tá num momento melhor, tá jogando mais futebol. O Flamengo amassou o São Paulo em determinado momento, só tomou um gol porque, sei lá, parou de jogar, de repente tomou um gol e o jogo poderia ter se complicado.
Eu só quero falar uma coisa. Pode eu falar. acho um erro você ter esse jogo na terceira rodada do campeonato. Não pode. O cara que faz você aquilo... faz a tabela, o cara você que tem faz... que Não, não pode. direcionar, Não. Vamos tá deixar pra 15ª, 16ª. Botar na terceira é sacanagem. Sabe, você tira peso do jogo que era pra ser o mais Isso. pesado do campeonato. Exatamente. Pô, bota um pouquinho Você mais não pra valoriza frente. o seu próprio... sua própria... Sabe? Porra, e ainda mais bota... Enfim, mas dito isso, eu acho que o Flamengo, ele, por incrível que pareça, no momento, joga mais bola do que o Palmeiras, que é o atual campeão brasileiro. Isso. Tem uma coisa também disso aí que você falou. Disse ontem isso. Eu acho que na terça-feira teve Corinthians e... Quarta-feira. Juventude. Quarta-feira, Corinthians e Juventude, 8 horas. Parabéns aí ao pessoal da CBF. Palmeiras, 8 horas. Vocês são muito inteligentes. Vocês realmente valorizam o produto de vocês e vocês aí da Rede Globo também. Pô, será que você não viu? Aí vocês botam Palmeiras e Internacional no mesmo horário, onde as rádios poderiam fazer os 2 jogos, não, você escolhe um. Aí você tem 9h30, São Paulo e Flamengo. Aí na quinta, você tem Botafogo e Atlético Goianiense sozinho. Isolado. Pro Brasil inteiro isolado. Nossa, parabéns. Como vocês são inteligentes. Como vocês pensam aumentando o produto de vocês. Maravilha dos 2 treinadores, para eu colocar a arte deles. Olha, Neto, eu acho que o Tite é mais experiente, não tem nenhuma dúvida disso. E o grande Abel Ferreira é um tal de reclamar quando perde jogo, ele tenta desvalorizar, né, o time adversário, time por time. O Flamengo tem mais time, isso não há nenhuma dúvida, entendeu? O Flamengo hoje tem o melhor time do futebol brasileiro. Não, outra coisa, sai não sei quem, hoje não joga Arrascaeta. Não, aí você tem o Bruno Henrique. Hoje não... Sempre tem alguém a mais. E o Palmeiras... O Pedro joga, hein? Tá louco. Quem? Tá louco, velho. Quem? O que o Pedro joga tá louco, irmão. Tá louco, irmão. É brincadeira o que o Pedro joga. Vai dar trabalho pra todo Pelo mundo amor de esse Deus, que jogão que vai ter no domingo e depois se assiste tudo no apito final, que começa logo depois do jogo. Vamos lá, tem os gols do Palmeiras e Flamengo. Flamengo, Palmeiras arrado aqui nos donos da bola. Pode botar o do Flamengo primeiro. Já passou do Marcos Rocha, cruzou, levantou na boca do gol, toque de cabeça! Solta, curte no setor intermediário, vai para o domínio, prende o lance, Everton Ribeiro na finta do drible, escapou da marcação, Gerson caiu para chamar atenção, parou o time do Flamengo, bola tocada! De Arrascaeta, gol do Flamengo! O menino vem para a marcação do Gerson, dá um tranco no Gerson. O Gerson fica caído e reclamando. O menino, ao invés de marcar, ficou batendo boca no Gerson. A bola escapou na direita. O cruzamento vem pro De Arrascaeta cabecear e meter no campo. Eduardo tá ligado no futebol. Bandeirantes vem, Flamengo, bola foi solta. Tem que bater, entrou na cara do gol, bateu! Gol! Flamengo, Pedro! Uma bola enfiada, a zaga do Palmeiras com 3 zagueiros deu bobeira. O Pedro entra na cara do gol em alta velocidade na saída do Everton. Toca por cobertura, um tapa na bola para meter no fundo da rede. Cochilou a zaga do Verdão. Cochilou, Gomes dava condição. Luan ficou na bobeira e deu todo espaço para o Pedro jogar numa enfiada. Esse lance aí, estava conversando com o Luizinho, com o Souza e com o Ricardinho, que maravilha. Ô, Alberto, muito mais difícil o Pedro fazer esse gol, porque tem 3 em cima dele, ó. Tem 2, ele e o goleiro saindo. Você estava mais fácil, mais na diagonal, você podia driblar o goleiro e treina. Treina o que você